Paranormal não vem para nossa realidade de maneira fácil, ou pelo menos é assim que deveria ser. Mas a partir de agora, as coisas vão sair do controle, de novo e de novo. Afinal, cada vez mais pessoas precisam saber sobre o paranormal, porque o fim de tudo em breve se aproxima. Olá, eu sou a sombra que vive no fundo da sua mente, também conhecida como May, e a sua apresentadora de hoje. Hoje eu vim falar sobre Ordem Paranormal. Eu adoro RPG do céu. Especificamente sobre a primeira temporada de Ordem, que é onde eu vou me restringir a falar especificadamente do que acontece no RPG e não nos quadrinhos, porque se você quiser saber como é nos quadrinhos, você compra os quadrinhos e a história lá é bem diferente, tem coisas muito legais que vale bastante a pena, principalmente se você é fã de Ordem. Dito isso, trate esse vídeo como um resumo e também uma review que eu vou dar lá pro final do vídeo sobre a primeira temporada. E se você nunca assistiu ou quer se relembrar de como era, porque já faz muitos anos, então acho que esse é um bom vídeo para isso. Nossa história começa às 4h13 da manhã, quando uma mulher de cabelos pretos curtos recebe um e-mail pedindo que vá a uma cafeteria e peça por um pedido específico pelo nome de Sr. Veríssimo. Essa mulher é a Elizabeth Weber, uma médica cientista forense de semblante sério e irritado. Ela tem um jaleco branco por cima de uma camisa verde azulada e luvas descartáveis, como se ela estivesse pronta para trabalhar. Ela logo nota que tem outras duas pessoas que fizeram o mesmo pedido que ela. O Thiago Fritz, um homem desajeitado que anda com um colete vermelho, um relógio de bolso e quase sempre tem um cigarro. E também o Daniel Hartman, que é um homem meio perturbado, vestindo um sobretudo marrom, carregando um cantil e um livro estranho. E sim, todo mundo parece que tem traumas psicológicos muito graves. Eles todos foram chamados para investigar algum lugar, para uma tal ordem, que eles já conheciam e que atua nessas lojas de fachada. Todos conhecem ela por um motivo específico pessoal, mas eles nunca foram chamados juntos antes. E essa missão então é dada a eles: investigar o caso de um misterioso incêndio e a morte de um bombeiro na escola Nostradamus de ensino médio. A Liz é uma pessoa muito decidida, então ela é a primeira a aceitar o trabalho. A realidade é que, muito tempo atrás, a mãe de Liz, Lucille, morreu de forma misteriosa e estranha em um acidente de carro. E desde aquele dia, a Liz nunca mais foi a mesma, e ela sabe que tinha algo paranormal naquela morte, mas ela nunca pôde provar. As investigações dela fizeram ela acabar entrando para a Ordem, uma organização que visa proteger as pessoas do paranormal. Mas a Liz tem um problema com tudo isso. Aceitar essa missão significa cooperar com essas pessoas, significa criar laços, e ela rejeita essa ideia com todas as forças. Afinal, se ela criar laços, ela vai sofrer de novo quando ela vê essas pessoas morrendo, e por isso ela trata essas pessoas com frieza, na esperança de afastar elas. Agora, algo engraçado: nessa época, Ordem usava um sistema chamado Exorcist, e nele existiam alguns nomes com copyright que o Selbit acabou usando. Então, ao invés de ocultistas, esses eram os exoterroristas, e ao invés de ordorealitas, a Ordem se chamava Ordo Veritatis, e obviamente teve que ser trocada depois. Ao chegar na escola, eles percebem que ela está coberta por uma névoa estranha e espessa, e eles encontram o corpo do bombeiro no chão. A pessoa que conduzir melhor o caso acaba sendo a Elizabeth, que sabe analisar um corpo profissionalmente, mas tem algo de errado no corpo. Saindo da boca e do nariz tem muito cabelo completamente preto. Enquanto isso, o Daniel parece introspectivo e afetado. Às vezes ele tem surtos e lapsos, lembrando de algum grande trauma. Ele parece saber muito bem sobre as criaturas paranormais, mas ele fica de longe do caso por enquanto, só apaziguando o humor entre a Liz e o Thiago, que parecem brigar bastante. O Daniel seria o que hoje em dia seria considerado um ocultista, mas não é algo muito explorado nessa história. O Thiago, por sua vez, distrai o policial que estava na cena do crime, usando a sua lábia para fazer com que ele se retire e deixe tudo com eles. Com essas investigações iniciais, o grupo descobre que tem um aluno chamado Gabriel Opspor, que é um nome
muito difícil de pronunciar para mim, e alguns colegas que têm algum envolvimento num incêndio. Então eles vão para casa do Gabriel para investigar. Gabriel é um garoto de família bem rica. A construtora Ops foi quem fez a planta da escola. Aparentemente seu pai não fica muito em casa e mais uma vez o Thiago fica para distração enquanto os outros investigam o quarto do garoto, que aparentemente não voltou para casa desde o incêndio. Esse é um momento engraçado na história, que o Thiago fica flertando com a mãe do Gabriel, que aparentemente queria muito dar para ele. Enquanto isso, os outros dois descobrem que o Gabriel queria ser um tipo de detetive, ele tinha um quadro de investigação e ele estava investigando um tipo de desaparecimento de alunas da escola. E o principal suspeito dele era um jovem negro, professor de história chamado Alexander Koch, ou Koch. O grupo então vai até o apartamento do tal professor, que tem um moletom amarelo, óculos redondos e parece um tanto avoado e amedrontado com a situação. Ele relata que não se lembra de nada do que aconteceu, como se as memórias dele tivessem sumido. Relata ter sido demitido pelo diretor da escola, o Álvaro, pouco antes do incêndio. O grupo então descobre que a escola tinha uma planta antiga da construtora Oxford, ou seja, a escola foi reformada. Nessa planta antiga tinha uma sala que não existe mais e deveria ficar atrás da biblioteca. Além disso, nas coisas do Gabriel eles acham uma câmera, um cartão de memória. No vídeo tem uma garota amarrada e os amigos do Gabriel ficam pedindo para que ele se acalme, mas ele por algum motivo tá muito bravo com essa garota. O grupo decide voltar para a escola, levando o professor com ele, já que ele é meio suspeito. E lá eles encontram o cadáver do policial com quem o Thiago estava conversando. Eles acham uma passagem escondida na biblioteca e lá a névoa é ainda mais espessa do que antes. Ao ouvir alguns sons esquisitos de criaturas, eles encontram o que parece ser o corpo de uma garota com roupa de colegial amordaçada. A garota parece uma do vídeo que eles tinham visto antes. Ela tem cabelos pretos enormes que levitam ela do chão e agem como tentáculos, tentando entrar dentro do corpo da vítima e matar eles. Eles fogem do lugar porque eles não têm como se defender dela. Então eles buscam a ajuda do que seria o líder da ordem, um homem chamado Veríssimo, que diz para eles que eles vão ter que continuar a investigação sozinhos por não ter nenhum agente para ajudar no momento. Mas ele fornece equipamento e arma para todos. Na madrugada eles conversam sobre as teorias deles da investigação na casa da Liz. O Daniel começa a ficar meio paranoico. Parece que ele tá sendo tomado pela loucura pouco a pouco e ele acredita que talvez o Alex possa até mesmo ser uma criatura paranormal. No RPG, nessa hora, acontece um negócio que quebra bastante a seriedade do assunto, porque pelo estresse o Alex começa a criar uma segunda personalidade que só serve para ser alívio cômico, em que ele fica se chamando de Ricardão, profissional do Tetris, mas vamos esquecer isso porque isso não é mais canônico, ainda bem. E enquanto isso, o Thiago não tá na casa deles junto com a Alice, ele tá na rua fumando, meio devastado com o que aconteceu. Lá ele pede um carro e vai ver alguém nesse momento, porque ele não consegue se sentir bem com toda essa situação. Ele só consegue pensar em fumar. Então ele vai até o Veríssimo ter uma conversa com ele. Aquele homem normalmente feliz e animado, tem sempre uma boa lábia, parece vazio. O Thiago é um jornalista que sempre foi bom com pessoas novas. Um cara extrovertido e que sabe o que dizer. Por isso ele era quase o oposto da Liz, que acabava sempre brigando com ele. Ele é um homem de senso de justiça muito forte, assim como o pai dele era. O pai dele era Arnaldo Fritz, uma grande inspiração para o Thiago. Quando o Arnaldo morreu, ele deixou para o Thiago uma carta explicando para ele todo o envolvimento dele com a ordem. O Thiago só quer proteger as pessoas. E quando ele se acalma, ele se reúne com todos e se prepara para voltar para a escola. Eles conseguem no caminho capturar o Gabriel, que estava desaparecido, mas ele se recusa a ajudar, dizendo que o que ele fez naquele dia que matou a foi apenas matar o que mais odiava. Agatha é o nome da suposta garota que foi morta por ele naquele dia dentro da biblioteca. Daniel
é um famoso escritor de contos de horror. Isso é descoberto por todos graças ao Alex, que diz ser um grande fã dele. Mas o Alex pergunta por que você parou de escrever? Os livros de Daniel eram muito famosos, tão famosos que se tornaram criaturas de verdade, e quando ele viu os estragos que essas criaturas faziam, as mortes que ele causou, ele decidiu se tornar membro da Ordem para poder conter as criaturas que ele mesmo fez. Mas até hoje ele é constantemente atormentado pelas visões dos monstros que ele fez. Quando ele não tá perturbado, ele gosta de ser sarcástico e serve como um bom separador de brigas entre Liz e Thiago. Ele é um homem bem inteligente e também dentro do grupo ele é quem sabe mais sobre criaturas. Explorando a escola, eles descobrem outro cartão de memória para a câmera e nessa gravação eles descobrem que o Gabriel se aproxima da tal Agatha que tá chorando amarrada e degola ela com uma faca. A mãe de Agatha era famosa por ser uma assassina e por isso ela sofreu muito bullying. Por isso, Gabriel pensou que a Agatha seguiria os passos da mãe dela e seria uma assassina. Por isso culpou ela por tudo que aconteceu. Eles então, com a ajuda do Daniel, descobrem que para matar a criatura da escola, matar a Agatha, é necessário saber o nome dela e queimar ela. Quando eles chegam, enfim, no local onde essa criatura está, no fundo do laboratório e fica escondido atrás da biblioteca, ela não se parece mais com uma garota, e sim com uma grande parede de carne. O Daniel, que tá carregando uma escopeta, fica na frente dos colegas para tentar arranjar um tempo para eles. A criatura grita um som estridente que deixa o Thiago permanentemente surdo de um ouvido e desmaiado. O Daniel continua mantendo a criatura ocupada, mas mesmo chamando a criatura de Agatha, nada acontece. Por causa disso, ele acaba sendo morto, mastigado e cortado ao meio. O Alexander é um professor de história bastante impulsivo e medroso. Quando ele ficou sabendo dos desaparecimentos de estudantes, ele foi investigar, mas a memória dele, por algum motivo, sumiu. E logo após isso, o diretor demitiu ele. E a mente dele, então, fica constantemente sendo invadida por flashes horríveis de corpos ensanguentados em uma sala de subsolo, assim como essa que ele está agora. O diretor Álvaro, o verdadeiro culpado pelos desaparecimentos das crianças, apagou as memórias do Alex com algum tipo de ritual e então sumiu. Ao ver o seu ídolo, o Daniel, morrendo na sua frente partido ao meio, o Alex perde completamente a sanidade e ele se culpa por não ter conseguido salvar o Daniel, por não ter conseguido fazer nada para ajudar aquelas crianças. Então ele puxa a arma e atira contra si mesmo, dizendo: "Me desculpa, Daniel." O monstro, que tá em chamas, começa a aparecer uma grande ameaça. 2 dos 4 agentes ali agora estão mortos. A Liz finalmente percebe que a criatura, ao contrário do que todo mundo imaginava, não era a Agatha, mas sim outra pessoa. Ela se lembra da frase que ela ouviu do Gabriel: "Eu matei o que eu mais odiava." E ela entende que Agatha e Gabriel tinham trocado de corpo e o nome da criatura era, na verdade, Gabriel. Quando a Liz usa esse nome, a criatura finalmente morre em uma combustão. Ela então deixa o local, levando apenas o único sobrevivente, Thiago, que está completamente desacordado, e sabendo que se ela tivesse sido mais rápida, os outros não teriam morrido. Gabriel jurava que a culpada pelos desaparecimentos era a Agatha, graças a sua mãe ser uma assassina. Por isso, a Agatha não tinha amigos e ela parecia suspeita. Gabriel tinha visto a Agatha saindo da biblioteca bem tarde da noite, em diversos dias seguidos. Então, ele forçou ela a contar o que tinha na biblioteca. Acontece que ela tinha descoberto o paradeiro das garotas, o corpo delas, naquela passagem secreta atrás da biblioteca, que o Gabriel não tinha achado. Ela, quando foi até lá, encontrou um livro que tinha diversos rituais. Quando a Agatha mostrou os corpos das garotas, imediatamente o Gabriel achou que ela era a culpada. Depois de ameaçar ela com uma faca enquanto ela estava amarrada, ela, em um impulso de tristeza e de choque, ao lembrar daquele livro que ela encontrou, ela conseguiu fazer um ritual de troca de corpo, trocando de corpo com o Gabriel. Logo depois disso, matando ele. Aí ela vai até o laboratório da escola e usa os químicos para causar uma explosão. E o corpo da Agatha, que tinha a mente do Gabriel, se torna uma criatura
A Agatha é um personagem bem importante para a Ordem e ela vai aparecer várias vezes ainda, então eu recomendo ver outras coisas, como o curta que conta a história dela, mas em geral é isso. Eu mexi em muita coisa nesse resumo, tirei muita coisa, principalmente as partes engraçadas, porque não dá para colocar tudo aqui sem isso aqui ficar gigante. Então, se você quer entender mais da história, você pode pesquisar HQ ou ver o RPG em si. Então, agora o que eu acho dessa primeira história de Ordem? É um mistério legal, mas é bem mais ou menos nos outros quesitos. Os personagens são muito estranhos e fazem umas coisas muito bizarras, como a noite que eles deixam o Alex preso dentro de uma gaiola de cachorro. É meio bizarro demais. Eu respeito a história pelo legado dela e por ela ser a primeira, mas ela com certeza é a pior temporada de Ordem, não tem muito o que fazer quanto a isso. Bom, se você quer que eu faça outros vídeos de resumo, por favor, me diga nos comentários. E até o próximo Crepúsculo Mental.